E a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que altera as regras nos processos de falência. O projeto prevê que a tomada de decisões em casos de falências de empresas fique mais rápida. Será possível que a Assembleia de Credores indique um gestor para coordenar as liquidações de ativos e o pagamento aos interessados. Atualmente, apenas a Justiça pode designar um administrador judicial para as empresas falidas. O texto foi analisado em regime de urgência e não precisou passar por comissões. Agora a proposta segue para ser analisada pelo Senado. E quem vai tirar aí todas as nossas dúvidas sobre esse projeto de lei, o especialista em direito empresarial, Felipe Denk. Olá, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo, e a todos os telespectadores. Bom, Felipe, levando em conta aí que os pedidos de falência tiveram uma alta considerável de cerca de 14% no ano passado em relação a 2022, de que forma a gente pode enxergar esse projeto de lei? Ele vem para tentar desburocratizar todo o processo? Renata, eu acredito, na verdade, que esse projeto de lei, ele veio num momento, inclusive, inadequado. Eu digo inadequado porque em 2020 nós tivemos a reforma da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, com o advento da Lei 14.112, e nós estamos falando de 3 anos de vigência da nova lei. Então, muito do que foi alterado ainda não foi possível ainda sentir se aquelas transformações de 2020 já foram efetivas, serão efetivas ao longo dos próximos processos, né? Pegou a comunidade jurídica de surpresa, inclusive, esse projeto de lei, ele Acho que perdemos o contato com o Felipe. Vamos tentar retomar. Felipe, perdão, você falava, mas tivemos um problema na conexão, então houve esse problema. Você falava justamente do mau momento da decisão de trazer esse projeto à tona, já que nos últimos 3 anos a gente estava com uma lei já em vigência e isso não deu para ver se estava funcionando. Peço para você completar. Perfeito, Gustavo. Em 2020, nós tivemos o advento da Lei 14.112. Então, 2, 3 anos de vigência de uma legislação nova não é tempo suficiente para a gente saber se, de fato, aquelas alterações que foram propostas, de fato, foram eficazes. A lei anterior, a 14.112, já trouxe alguns mecanismos visando a celeridade dos processos de falência, né? Então, toda a comunidade jurídica ficou surpreso com a propositora desse PL, o 03/2024, que a princípio era para tratar especificamente da figura do gestor fiduciário, da possibilidade de apresentação de um plano de falência, mas acabou que ao longo da tramitação, que foi muito rápida, várias alterações foram feitas. Pegando, Felipe, essa questão do gestor, essa proposta indica que a Assembleia pode definir, não mais um juiz ou a Justiça. Isso faz sentido? Há risco jurídico? Afinal, a Assembleia é muito diversa. E se alguém da Assembleia ficar descontente com a definição, tem riscos para o processo? Ou não? Isso pode, de fato, dar certo e dar mais celeridade, que é a proposta, o ideal da proposta é esse, pelo menos, de acordo com o próprio ministro Fernando Haddad, que encabeça essa proposta, né? Da forma que foi proposto, Gustavo, e transferir essa possibilidade de nomeação de gestor fiduciário para a Assembleia de Credores, e o texto de lei fala que os maiores credores, que têm maiores créditos, isso demonstra um direcionamento dos processos falimentares para uma determinada classe, que são credores que detêm a maior quantidade de crédito. Então, deixou de buscar-se um equilíbrio, né? E na lei nós temos o princípio do equilíbrio dos credores, a paridade de equilíbrio entre os credores, e agora com essa reforma está transferindo o poder para as classes que têm os maiores créditos. Felipe, quando a gente fala de falências, a gente está falando também da recuperação judicial, porque a gente sabe que existem algumas diferenças aí entre elas. O processo seria o mesmo, as mesmas mudanças? Renata, a princípio, o PL 03 era para fazer alterações pontuais na parte de legislação falimentar, da falência. Mas acabou que houve mais de 49 emendas ao longo do processo legislativo, que acabou também afetando a recuperação judicial. Então, o que era a princípio ser só apenas o processo falimentar, também atingiu a recuperação judicial. Agora, para quem nos acompanha,
está nos assistindo, a diferença da falência. A falência há um encerramento das atividades da empresa, em regra, possibilitando que se faça a arrecadação de todos os ativos da empresa para que se pague o máximo de credores possíveis. Já na recuperação judicial, não. A empresa continua em funcionamento e é apresentado um plano de pagamento que possa reestruturar e auxiliar a empresa a renegociar e reestruturar dentro desse processo de recuperação judicial. Felipe, uma última pergunta, que a ideia do projeto era trazer mais transparência, segundo a proposta. De fato, a falência é um processo que tem pouca transparência e, pelo que está disposto no projeto, pode haver uma maior transparência ou não? O processo falimentar, Gustavo, é um processo público. Os principais documentos do processo já era obrigatório que seja disponibilizado no site dos administradores judiciais. Então, toda transparência já existia nos processos falimentares, né? O que nós temos observado é que tem atribuído, com base em alguns casos pontuais onde tiveram problemas de transparência, de maneira a generalizar todos os processos falimentares. O processo falimentar hoje, o processo de falência, ele é moroso por diversos fatores e não por conta dos administradores judiciais, conforme o projeto de lei. A própria Dani Cunha, ao fazer a leitura do relatório, criticou de uma maneira muito agressiva a atuação dos administradores judiciais, como se eles fossem o culpado pela não transparência dos processos e pela não celeridade. E, na verdade, não, né? Hoje, cada vez mais, os administradores judiciais estão profissionalizados, com uma estrutura profissionalizada, via essa transparência na lei anterior, né? Então, não acredito eu que essas modificações que foram feitas trará mais transparências aos processos de falência. Na verdade, vai transferir poderes maiores para uma determinada classe de credores. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. Até mais. Obrigado, Renata. Obrigado, Gustavo. Boa noite.